Você já ouviu falar na clareaudiência, que é quando uma pessoa tem uma habilidade espiritual para ouvir nos planos espirituais, ou seja, que ela recebe a orientação dos mentores, dos seus guias, ou que ela ouve alguns seres ou alguns espíritos do plano espiritual. E esse ouvir, ele não é físico, então a pessoa pode receber essa informação e esse ouvir é muito profundo, ele não é no nosso ouvido aqui, como se você ouvisse uma pessoa falando. Ele é um tom mais abafado. Muitas vezes você pode escutar como se fosse várias pessoas falando e chega a ser meio confuso. No início, quando uma pessoa está desbloqueando a clareaudiência, é muito difícil. Por que é muito difícil? Porque muitas vezes parece que nós estamos escutando 5, 6 pessoas falando ao mesmo tempo e parece um ruído muito estranho e não conseguimos nos concentrar em cada voz e aí fica muito confuso. Quando a pessoa vai desenvolvendo essa habilidade, quando a pessoa começa a meditar, a relaxar a mente e ter mais concentração, ela vai conseguindo dominar a clareaudiência. Eu considero que a clareaudiência é um dos dons mais confusos para se dominar. Eu levei muito tempo para dominar essa habilidade. Eu também tenho a clareaudiência e eu levei muito tempo para dominar. Por quê? Porque no início é muito confuso, é muito difícil. E quando eu comecei a ouvir, eu era muito jovem, então eu não entendia. Depois eu fui entendendo, fui desenvolvendo algumas técnicas e hoje eu tenho uma habilidade de ouvir com clareza. Mas tem pessoas que no início parece que tem 5 ou 6 pessoas falando e você não consegue pegar nada, fica muito confuso. E normalmente, quando a pessoa tem uma mente muito acelerada, que a pessoa trabalha muito com o lado mental, que a pessoa está sempre ligada em aparelhos eletrônicos, ou seja, que a mente dela está sempre muito conectada, ela tem muita dificuldade em relaxar e deixar isso fluir. Então, o que acontece? A clareaudiência, ela começa a acontecer nas horas da noite, em que a pessoa está dormindo, principalmente na madrugada, quando a pessoa dorme, relaxa, que a mente dela limpou, que ela relaxou, aí ela começa a escutar. E aí a pessoa tem problemas para dormir. Então, o que é interessante quando você tem a clareaudiência, ou você quer desenvolver a clareaudiência? É que você faça a meditação e você tente manter a sua mente limpa. Quando você recebe uma mensagem do espiritual, você tem que tratar de não pensar em nada. No início é difícil. No início vem vários pensamentos na nossa mente, não conseguimos nos concentrar, mas se você meditar regradamente, pelo menos 15 minutos todos os dias, você vai ver que a sua mente, ela fica com muito mais espaço, muito mais tranquila, você consegue ter uma percepção muito maior e você vai começar a afinar o seu sentido da clareaudiência. Muitas vezes você pode escutar uma voz no fundo do seu ouvido e outras vezes parece que está bem no meio da sua cabeça e você tem uma certa dificuldade para interpretar, mas com o tempo você vai afinando o seu sentido e vai conseguir interpretar. Tem pessoas que têm muita clareza nessa parte da clareaudiência porque é uma habilidade que elas têm mais desenvolvidas. Qual é a forma que você desenvolve a clareaudiência? Você, enquanto estiver meditando, concentre-se em escutar os ruídos que estão à sua volta, os ruídos mais baixos. Se você começar a treinar, escutar vários ruídos quando você está meditando, você vai ver que o seu ouvido vai se afinando cada vez mais e você vai começar a desbloquear a parte espiritual da sua clareaudiência. Então, somente a meditação e a concentração faz o desbloqueio da clareaudiência. Existem pessoas que têm essa habilidade, existem pessoas que não têm essa habilidade. Então, não quer dizer que só você fazendo a meditação você vai obter essa habilidade, você tem que ter essa habilidade. Então, em algum momento da sua vida você escutou, em algum momento da sua vida você percebeu que você tem muitas vezes um zumbido no seu ouvido, que você escuta como se fosse Sabe quando você está sintonizando uma rádio? Você sente essa frequência. Aí é que quando você está sintonizando as frequências que estão no seu entorno, pode vir esse barulho nos seus ouvidos. Então, a meditação e a concentração é o que mais ajuda no desenvolvimento da clareaudiência. E quando você desbloquear esse sentido, você vai ver que você vai conseguir ter um domínio maior sobre ele e você vai receber a orientação dos seus guias, dos seus mentores através da clareaudiência, que é a voz, é a audição espiritual, é a voz dos seus mentores espirituais que se conectam através do seu ouvido espiritual. Não tem nada a ver com o ouvido físico, é através do seu ouvido espiritual e você recebe as informações que eles têm para passar para você. Agradeço a todos.